Daquela escada de cotidianos congruentes, agora ela é passada. Araragi desce em direção contrária ao tédio. Com um começo que aparenta ser comum aos novos arcos de Monogatari, temos contato com a consequência dos arcos anteriores. Uma conversa amigável, tranquila, entre Hachikuji e Koyomi, contrapondo ao primeiro contato deles. Tais diálogos com os demais personagens de arcos diferentes, em contextos deslocados, sempre comunicam a primária mensagem de Monogatari: conexão. A passagem do tempo perante o andar pacífico de ambos é refletida no posicionamento que se encontram em relação à rua, diante de cortes em diferentes locais, voltando ao mesmo em posições distintas: início, meio e fim. O que divide estes momentos é o contraste que está chegando, acompanhado do sinal do trem que denota o prelúdio da nova personagem deste conto, mas ao mesmo tempo conversa com a interação desses dois, de Araragi indo à casa de Senju Ogahara num período próximo às provas, e Hachikuji caçoar da cara dele por ser uma péssima ideia. Do multissignificalismo de seus símbolos é evidenciado o pare. Interrompidos pelo trem, a corredora Suruga Kambaro, personagem-chave deste conto, cria um contraste ao clima pacífico através de sua velocidade exagerada, complementada pelos planos abertos e fechados, com ela desrespeitando a lógica de um dos contravantes em cena. Suruga Kambaro, a Kouhai de Araragi, principal jogadora de basquete do time da escola, não é direta sobre o que quer saber dele, fazendo perguntas sinuosas ao invés de ir direto ao ponto, com a mais importante vindo depois de um certo período. Todavia, essa pergunta é proferida de forma hesitante, baixa, desconfortável, diferente do seu comportamento padrão, da forma que agia anteriormente, extrovertida, possuindo uma reação estranha similar quando Araragi menciona Hitagi a ela. Por todo o prosseguimento do texto, acho mais interessante não seguir comentários em lógica cronológica dos episódios, mas focados em suas temáticas. Havia no passado um amor generalizado à persona de Senju Ogahara, uma multidão que apenas a conhecia distantemente. Kambaro foi diferente das demais neste quesito, trocando palavras, sendo uma amiga, no entanto, apenas de parte de quem ela é, assumindo tais como o todo de Hitagi. Conforme o tempo, procura aproximar mais de sua senpai, não por serem as estrelas dos esportes que praticavam, mas por começar a desenvolver um amor por aquela figura que idealizou, perfeita, pura, a forma que enxergava Hitagi, e que a mesma aparentava ao mundo. Essa visão é retratada no apelido inventado por Kambaro a ambas, o Combo Valhalla, formada por Baro, de Kambaro, e Hara, de Senju Ogahara, transcrito como Barohara, o local divino onde heróis derrotados em suas batalhas no pós-morte residem, elevando ambas ao status de deusas. Da máscara que vestiram em Senju Ogahara é criado tal visão generalizada sobre a mesma, semelhante aos de fãs de idols e a própria idol, próximo inclusive quando se pensa em relações. Kambaro declarou seu amor a Senju Ogahara, que recusou. Porém, isso não impediu que mantesse sua paixão e admiração, constituindo uma relação unilateral. O desenvolvimento de um amor platônico, que perpetuou, mesmo diante da decomposição dos sentimentos de Senju Ogahara, da sua pessoa apática ao dar os sentimentos ao caranguejo e de sua recepção misantrópica, ainda assim, Kambaro não perdeu aquela paixão que queimava por quem amava. Mas ficam as dúvidas. Ela ofereceu ajuda para Senju Ogahara por Senju Ogahara ou por si? Sua intenção era ajudar ou apenas procurava reconstituir a imagem que cultuava, não se importando com o que fez ela mudar ou sequer importa sobre Hitagi querer retornar à sua imagem anterior? Diluído entre verdades e mentiras, sobre Kambaro mentir a si mesma, é difícil de definir quando houve essas mudanças de ideias, mas tais se mesclavam ao longo do tempo por serem conflituosas, alcançando uma resolução com a conclusão do seu conflito. Da mudança de ajudar a uma imagem idealizada, a pessoa real, ou mesmo de passar a amar não o próprio sentimento de amar, de apreciar o sentimento agridoce do afeto, mas superar tal, despertando uma paixão agora pela pessoa Senju Ogahara. Porém, o que foi um inferno para si é olhar quem ama estar alegremente com outra, encarando sua própria realidade platitudinal e um ciúmes psicótico. A inveja por parte de Kambaro Araragi demonstra-se também presente naquela comparação com as idols. Não houve qualquer grande problema de Suruga em relação à rejeição, encarando um eterno amor platônico como algo belo. Porém, mostra-se como inaceitável Senju Ogahara estar contra a pessoa, mesmo tudo em volta de Hitagi, no fim, espelha apenas si, sobre não se importar com a alegria de quem ama, apenas do que ama, da sua própria felicidade, da sua própria satisfação.
O amálgama de sentimentos negativos resulta numa resposta extrema, na execução por Kambaro de Koyomi, o atropelamento por um trem, manifestando inclusive a forma do seu primeiro desejo, não apenas rápido, como forte, que atropela tudo à sua frente, o qual demonstra seus problemas desde os primórdios. As aspirações dela à mão do demônio são uma manifestação interessante de quem é, seja superficialmente ou dos sentimentos mais profundos e enraizados em seu coração. Por sofrer bullying de seus colegas por ser lenta, desejou ser mais rápida, tornando-se. Mas esse tal desejo reflexiona o que ela inconscientemente também desejava? Não. Houve uma outra resposta, encontrando a justificativa perfeita, a pata do macaco, uma entidade que realizava os desejos de seu portador de uma forma distorcida. Diante desta lógica estabelecida por ela, não aceita a culpa da responsabilidade dos seus atos, manipulando assim. A pata do macaco conversa inclusive com uma característica sua, de amar literatura, pois tal pata é encontrada mediante dos livros. Uma mentira conveniente, na qual a verdadeira esquisitice é a mão do demônio, que cumpriu com os desejos que ela cobiçou, sejam eles inconscientes ou conscientes. Carregando uma carga de emoções negativas, que buscava extravasar de seu peito, realizou outra metade do seu desejo, dessa vez inconsciente, uma solução mais direta, vingança contra quem ataca, sobre quem ataca sua felicidade. Agora, um sentimento semelhante, quem ataca sua felicidade era Araragi, responsável por quebrar a lógica do seu querido amor platônico. Como há de resolver tal impasse? A morte de Araragi ou cortar o braço de Kambaro? A garota que verdadeiramente se culpa por ter perpetuado os ciúmes em sua alma, que desiste do próprio braço tomado pela esquisitice, entende o quão errado é o que faz, mas pelas ações de Araragi, tem uma segunda oportunidade de mudar tudo isso. Mesmo dizendo desistir, propaga exatamente o oposto através das suas ações, não restringindo o ataque esquisitice Rainy Devil. O seu corpo inteiro se move no objetivo de destruir Araragi. Não um desejo desacordado, ela é puramente racional, atacando de corpo e alma, reverberando sua frustração e ódio na esperança de não perder Senjogahara. Impedida pela quebra da premissa do contrato para com Rainy Devil, de uma morte para conseguir um amor ter como resultado não amor, ódio ou mesmo a morte. Concluindo toda a angústia de Kambaro com ao menos o carinho que esperava de sua senpai. Uma face mais próxima do que lembra de Senjogahara, enxergando não a idealização que inventou, mas como o Hitagi é agora, e feliz de ter voltado àquela amizade e carinho que costumavam ter. Um arco sobre o término e volta de uma conexão. Diante das características individuais da personagem Suruga, é interessante imaginar quando iniciou a desenvolver interesse sobre livros, antes ou depois da pata do macaco. Pois sua esquisitice ao mesmo tempo que definiu o impacto de seus desejos, também foi perfeita para escapar da responsabilidade de seus atos, a peça que buscou para não assumir seus pecados. Como vemos depois, seu quarto é inundado de livros, que trabalha com o estado de sua mente, a mesma ideia da semiótica que comentei no primeiro vídeo, do uso do cenário para comunicar sentimentos, que assume como uma metáfora a mente dos personagens, mas diante da temática de escapismo, é emanado como Suruga mergulhou em suas próprias narrativas. Inicialmente, mentindo assim sobre a pata do macaco, o primeiro livro, e depois com muitos mais. A ponto de inundarem seu quarto, de tantas mentiras e distorções que aceitou como verdade em sua mente, está confortável com isso, em seu ambiente de bel prazer sobre a forma que ama Senjogahara, de todas as fantasias e ilusões em volta disso, em seu quarto desorganizado, ou melhor, em sua cabeça. No primeiro vídeo, tinha comentado que Hanekawa achava belo em Senjogahara, porém mudo minha interpretação agora. Hanekawa não enxerga o fato de Hitagi ser uma figura misteriosa para construir interesse, mas o que a resplandece é o ato dela ser capaz de trazer ao mundo sua face, mesmo sendo uma mudança de 180 graus em sua personalidade, contrapondo a ela, que mente para todos sobre quem é, não expondo verdadeiramente sua pessoa, dá coragem para isso. E por conta disso, Araragi desenvolve uma impressão errada da mesma. Como exemplo, estudiosa, respeitosa às regras, perfeita na visão dele, mesmo ela sabendo claramente que não é. Com rédeas de uma angústia futura dela sobre não conseguir demonstrar o que pensa, visível em como conversa sobre a relação de Araragi e Senjogahara, o incômodo. Sobre Senjogahara, esse ditado faz bastante sentido, na reflexão do caranguejo, mas acaba adotando um significado irônico quando pronunciado por Hanekawa. Tanto ela quanto Araragi são amigos e visitantes um do outro por estarem em um segundo plano da vida do que uma vez já foi sua amizade. Para ele, ela definitivamente não é um estorvo, uma pessoa que sempre consulta quando está com dúvidas.
mas ela o vê como incômodo, principalmente ao falar de seu relacionamento, uma possível introdução à temática de ciúmes ou inveja. O mundo ambivalente de Kambaro. A ambivalência, que carrega dois valores contrários ou não, sendo mais uma das fortes openings de Bakemonogatari, estrutura-se no primeiro momento no qual Kambaro vê Senjougahara após aquela recepção brutal. Grampeada, apenas olha para aquela cena, um sorriso que nunca tinha visto antes por parte de Senjougahara, e alguém que nem considera como humano, seja no anime representado por uma sombra, e aqui na opening pela ausência de um rosto por parte dele. Do conflito, nasce a ambivalência de Kambaro, de um lado triste por ter perdido a pessoa que ama, mas do outro, contente por ela estar feliz. Agora, qual sentimento fala mais alto sobre o que sente? Em direções diferentes, opostas, tem-se a resposta. O sentimento de sua imaturidade e responsabilidade, mas não se importa com isso, livre de qualquer restrição, voa assim atrás de quem ama ao longo dos lírios brancos. Eles poderiam simbolizar um amor puro, o qual contrasta com Kambaro e sua perversidade, mas o que faz mais sentido conversa com seu amor. Lírio, em japonês, Yuri, a paixão entre duas garotas. Não aceitando a mudança do status quo e para tentar retornar a como era, utiliza justamente da mão do demônio, uma fusão de tudo para voltar ao que já foi no passado, do ódio para conquistar o amor, por isso das bandagens se tornarem o lírio. Avisando como ocorrerá a progressão do arco ao corte dos laços de seu amor por Senjougahara, da Kambaro e do lírio branco, a negação de seu amor. Escadas, um signo corriqueiro de Monogatari, o prefácio de uma longa história que vai gerar em torno de Koyomi Nadeko. Antes de focar na personagem deste conto, vemos algumas consequências do anterior, que dão espaço para abstrair ideias interessantes, como Suruga não ter superado seu amor platônico, sendo indicado desde suas ações ao ato de não ter largado ou deixado nada para trás, sobre quem era, como também pela fala que sucede. Oshino-san no hanashi dewa 20 made ni naoru sou da. Da cura completa do seu braço significar a aceitação da mudança do status quo, o que implica o seu arco não ser uma superação do amor platônico propriamente, mas de uma pseudo-aceitação de se viver com ele, não desejando o ódio aos envolvidos, ou ainda de os ver como humanos, não objetos para complementar ou formar sua felicidade. Porém, como pseudo-explicita, ela ainda está cobiçando Senjougahara, e para isso continua a provocar Koyomi. Se antes era através de sua morte, agora será o desvinculando dela puramente por meio do libido. E por que não a vemos dessa maneira tão maldosa, maliciosa, mas muitas vezes cômica? Por estarmos nos olhos de Araragi, uma pessoa gentil que busca o melhor para todos, enxergando apenas o lado positivo das pessoas, e justamente por conta disso, ele continua sendo constantemente enganado, ou ao menos recebido com histórias omissas em relação às partes negativas de seus contadores, e não percebendo que há algo de errado. Desse tema de sua gentileza, há um questionamento interessante. Ao longo do decorrer da história, fica claro que tal postura gentil de Araragi, sem discernimento sobre quem ajudar, é uma das ações responsáveis por ter conquistado a paixão de Senjougahara, mudando a perspectiva misantrópica dela a respeito do mundo. Mesmo Hanekawa desconhecendo isso, faz um comentário importante que entra em conflito com o que Koyomi acredita, de suas ambições. Uma gentileza embebedada de inocência direcionada à salvação, das quais podem ser corrompidas justamente através de uma malícia que não percebe, vivendo no calor do momento de responsabilidades e ideias frágeis por causa de sua imortalidade, sem medo de morrer. Age então muitas vezes sem pensar, não entendendo as intenções do outro e também não sabendo reagir a tais, facilitando o ato de ser manipulado sem perceber as entrelinhas. De um exemplo comum ser a constante tentação ao carnal promovida por Kambaro. Por não saber definir limites, seja físico ou mesmo relacional, machuca não apenas a si como quem ama, do mesmo motivo que o faz ser amado, também machucar. Segue assim uma frase que explicita essa observação muito bem pensada por Hanekawa. Senjougahara-sanとKambaro-sanとを比べた上でちゃんと自分を選び取ってほしいって感じなのかな。誰にでも優しいってやっぱり無責任だからね。Uma personagem que instiga meu interesse com diversas inserções intrigantes ao longo dos arcos e que novamente apresenta o desconforto ao lar com uma temática presente a ser explorada no futuro. Mesmo com um palco dedicado a Sengoku Nadeko, seu arco acaba sendo muito mais omisso que os demais, principalmente quando se pensa em suas características individuais ou sobre o próprio caso que envolve Bakemono. Sem qualquer presença daquela estilística tão interessante provida pelo Nishio. Porém, essa não é a única característica em comum deste arco.
Ele também difere em estruturação caso comparados demais, preparando muito mais elementos para o futuro e não propriamente os explorando agora. Pergunto-me quanto foi cortado do material original para ver tantas semelhanças, ou se isso implicará em algo grandioso no futuro. Enfim. Nessa história, o núcleo narrativo é formado não apenas por Araragi e a personagem do arco, há também a presença de Kambaro, que estimula na criação de uma dinâmica interessante. Nadeko, como a personagem que vive isolada, apresenta alguma dificuldade para se entrosar com ambos naquela comunicação caótica de provocações. Mas pelas reações relaxadas e exageradas de ambos, acaba se divertindo com algo que não é costumeiro em sua vida. Sengoku, como uma garota com poucas amizades, acabar envolvida numa briga é algo realmente complicado. Não apenas por ter alguém que não goste dela, como por não poder contar com as únicas pessoas que tinha contato, sendo atormentada por um isolamento ainda mais profundo. Mas não se limita a isso. Uma maldição. Este é o primeiro caso de Monogatari onde não há qualquer personificação total ou parcial do Bakemono com a vítima. A responsável pela morte das cobras no Templo da Cobra Branca do Norte, em um ritual para se livrar de seu sofrimento. A cobra nasce como um símbolo que representa a covardia, dando bote nas sombras apenas quando se tem certeza que será efetivo. Sobre o seu meio de matar, a constrição trabalha o sofrimento contínuo deixado em marcas ao longo do seu corpo, do sofrimento contínuo, e que conversa muito bem com ela, que representa como será o futuro da vida de Nadeko, uma garota despreparada e muito azarada. A personagem que não conseguia contar com ninguém, apenas sofrendo nas sombras esperando a morte chegar caso não suportasse. Com a contraposição a isso, seria a mensagem base de Bakemonogatari proferida por Koyomi. Conexão. O meio de resolver problemas insolucionáveis. Com a continuação deste conto, é demonstrado a primeira frustração de Araragi. Ao mesmo tempo que consegue livrar Nadeko de seu pesadelo, libera os monstros que irão retornar a quem o soltou, seja a amiga de Nadeko, que passou a odiá-la, ou a pessoa que se declarou a ela e por uma recusa a amaldiçoou. Ele fracassou em realizar o que acredita. Por isso não consegue aceitar o agradecimento de Nadeko e se desculpa a Kambaro, mesmo que seja claro que tais desculpas não eram direcionadas a ela. Diante de tudo comentado antes, o erótico será uma das temáticas comuns que a vão envolver. Seja um significado superficial sobre enxergar as marcas da cobra em seu corpo, como nas entrelinhas de Kambaro a sensualizá-la para atrair o amor de Araragi através da lasciva. Mas isso não é apenas percebido por Araragi, como pela própria Nadeko, seguindo os desejos alheios para se livrar de sua maldição, e que tem como resultado a aproximação de Koyomi, ficando a dúvida, sorte ou azar? Pela personalidade de Sengoku, ela fica extremamente envergonhada em mostrar seu corpo à pessoa que tem sentimentos, não querendo ser enxergada eroticamente. Afinal, seu papel é ser uma representação da fofura e inocência. Mas o recurso do sensual não se limita apenas à influência de Kambaro, do ataque das duas cobras que estabelecem uma relação inicial de raiva e inveja, e depois do desejo carnal do garoto por Sengoku, luxúria, com a cobra entrando em sua garganta, da resposta do Araragi ser uma recusa a isso, uma dicotomia fundamentada em Araragi enxergar a garota em alguns momentos de forma sensual e em outras de forma inocente, uma briga entre ambas as ideias. Renai Circulation. A icônica opening de Bakemonogatari apresenta algumas temáticas importantes sobre a personagem de Sengoku Nadeko. A menina que não é apenas fofa por si, ela age de acordo com o papel que foi dado a ela. Fofa não por ser fofa, mas por ser enxergada como fofa. No início da opening, vemos Koyomi e Nadeko andando em direções opostas, na época que eram próximos quando crianças. Posteriormente se afastaram. Agora, lembrando do Koyomi, ela olha para trás, em dúvida sobre seus sentimentos. Se gosta dele, admira ou ama. Entre seus vários sentimentos conflitantes, tem dúvida se irá persistir no amor platônico, apenas amando a distância, ou se irá agir, chegando à parte mais interessante em texto da ópera. Para entender melhor este trecho, é necessário duas contextualizações. O início nasce de um ditado japonês, Chiri mo tsumoreba Yamato naru, quando a poeira se acumula, vira uma montanha. Dos frutos gerados aos poucos alcançarem resultados gigantescos com paciência e obstinação. No visual, ela trabalhando dia após dia, na janela com a manhã à noite mostradas, tudo para alcançar um objetivo. A outra parte da frase se refere à figura de Yamato Nadeshiko, o conceito de uma mulher ideal para os homens japoneses. Ou seja, Sengoku trabalhando constantemente para ser, tornar-se uma Yamato Nadeshiko, uma Koyomi. Logo em seguida é dito. Novamente, vamos dividir em duas partes para entender. Shi Nukide. Este recorte pode ser traduzido como tirando Shi, ou seja,
Yamato Nadeko. Ela se tornará uma esposa ideal, ainda mantendo suas características individuais, quem ela é, mas logo em seguida se corrige, mudando completamente o sentido da frase, Yashinokide, e literalmente pode ser entendido como tirando a vida. Mas refere-se ao ato de matar quem ela é, seja sua personalidade, dignidade, resumidamente, tudo o que a faz ser Sengoku Nadeko, sacrificando seu eu por seu amado. Em seguida, mostra-se a constante metamorfose de Nadeko, como uma cobra, trocando de pele de acordo com a imagem alheia que lhe significam, retornando à fofura. Mas isso não implica que tal imagem irá persistir na continuação. A mesma percebe o interesse do Araragi sobre o sexual, o que colabora em perpetuar essa característica sobre ela para atrair Koyomi. Mas, mais do que isso, com uma previsão minha, ela aceitar isso como parte de quem é, mudando drasticamente sua personagem, uma pele se for entender assim. Pois o próprio público a vê dessa maneira, por ser uma primeira impressão causada por este arco ao personagem, uma ressignificação alheia, sua metamorfose como resultado da visão alienada do público. Porém, até perdurar essa mudança, temos o puro contraste de uma opening em cores pastéis, da idealização do seu amor, como também de sua inocência, e que ela apenas pede a atenção de Koyomi. Koyomi-oni-chan, chanto mitete ne. Inclusive, pelo visual estabelece uma relação com a opening de Kanbaro, Ambivalent World, que ambas partilham das cores pastéis, das visões idealistas sobre o amor. No fim, aos poucos a mesma se aproxima de Araragi, mesmo que ele ainda não perceba suas intenções, como é de costume. A opening deixa claro quais foram as consequências dos acontecimentos na aproximação do relacionamento de Sengoku e Koyomi, ao mesmo tempo como ele a enxerga, como ela se enxerga e como ela enxerga ele. Este é o resultado do arco, a cobra Sengoku. Seguindo a mesma ideia do vídeo anterior de Bakemonogatari, abordei a adaptação do segundo livro, um livro que pode ser entendido como uma antítese ao primeiro quando se pensa sobre conexão. Se Hitagi e Mayoi foram pessoas que ajudaram ele a melhorar e vice-versa, Kanbaro e Nadeko direcionam o sentido oposto, Kanbaro sendo uma pessoa a tomar cuidado por suas intenções por baixo de sua máscara, almejando Hitagi, e Nadeko sendo o contrário de alguém amadurecido, aproximando-se de Araragi com intenções românticas por conta das ações do próprio Araragi. A sua idealizada perspectiva de salvar a todos mostra como ele pensa e expõe quem ele é, alguém responsável que propriamente não entende a consequência dos seus atos e como refletem sobre a vítima. Na perpetuação de suas conexões ao futuro, vemos uma inconclusão presente sobre não entender o outro. Como irá reagir? Com responsabilidade ou cedendo aos seus desejos sem conseguir controlar? Diante dessa discussão, o próximo vídeo nasce da personagem que mais controla seus sentimentos e sobre uma idealização alheia que a envolve, conversando tanto com Nadeko e sua despersonalidade, como Kanbaro e sua visão da senpai perfeita. Assim, será colocado mais um ponto sobre esse tema, de uma tese e uma antítese, nascerá a síntese de Bakemonogatari com Tsubasa Cat.